É curtinho, né? 1 João 2:20. 20 não existe, né? Isso que eu estou lendo, né? 1 João 2:20 nos diz assim: mas vocês, estou lendo na nova versão internacional, NVI, 2023. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, o apóstolo João, neste capítulo de número 2, está trazendo algumas advertências à igreja. Ele está dizendo: vocês não pequem, evitem de pecar. Ele está dizendo: olha, aqueles que dizem que conhecem o mandamento e não praticam o mandamento, é mentiroso. Olha, vocês devem andar como Jesus andou. Ele está advertindo: olha, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, está alguma coisa errada, né? As advertências. Ele diz assim também: olha, vocês não podem amar o mundo e nem amar aquilo que há no mundo. Ele está dizendo: olha, vocês precisam ter cuidado com a cobiça da carne e a cobiça dos olhos. Um resumo aqui do capítulo 2. Até que chega no versículo 20, e ele faz essa declaração poderosa. O que ele está declarando no versículo 20? Vocês têm uma unção que procede de Deus, do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Então, quando nós olhamos para uma declaração deste nível, desta profundidade, deste porte, nós não podemos apenas passar lendo rapidamente, nós temos que parar e pedir que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades contidas, para que a gente possa viver a palavra do Senhor da maneira que ela quer que vivamos. Quando nós estamos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, nós podemos fazer de duas maneiras. Nós podemos ser como um surfista, que só está por cima, que não se aprofunda, mas ele está apenas sempre nas águas rasas. Ou nós podemos ser mergulhadores. A gente mergulha na palavra do Senhor e diz: Senhor, eu quero saber o que tem aqui. Eu quero ver o que alguém não viu ainda. Eu quero entender alguma coisa que alguém não entendeu ainda. Eu quero, Senhor, ir nas profundezas, na profundidade da Tua palavra, para que eu possa ter a minha vida mudada e transformada. E essas verdades, então, saltam no nosso entendimento e a gente começa a ver a palavra do Senhor de uma perspectiva diferente, mais profunda, e a gente começa a ser mudado e transformado por esta palavra. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele começa dizendo assim: vocês, né, João começa dizendo, vocês têm uma unção. Então, João está afirmando que todos os que são de Deus têm uma unção. Este é o versículo 20. Se nós voltarmos no versículo 19, João está dizendo assim: saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, não teriam saído do nosso meio. Então João, ele está fazendo uma contrapartida, ele está fazendo uma comparação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Aqueles que permanecem no Evangelho e aqueles que ouviram o Evangelho, mas voltaram atrás, retrocederam e abandonaram o Evangelho. Esta é a visão do apóstolo João. Ele está dizendo: todos aqueles que são de Deus têm uma unção sobre a sua vida. Então eu tenho uma boa notícia. Eu não sei se você já sabe ou se você não sabe, mas se você pertence a Deus, existe uma unção que procede do próprio Deus, que está sobre a sua vida. E o que João está trazendo de ideia quando ele diz, vocês têm?
Esta palavra, este verbo ter, traz a ideia de possuir, carregar, segurar e manter. Veja que coisa extraordinária. João está dizendo, você possui, você tem posse de algo que veio dos céus para a sua vida. Ele está trazendo a ideia de carregar. E o cristão tem perdido esta ideia, este conceito, esta verdade bíblica, que nós somos aqueles que carregam algo que vem dos céus. E não é apenas no Brasil, isso é mundo afora. Nós tivemos aqui um curso em 2021 e 2022 sobre o reino. O dono desse curso, nós emprestamos à igreja aqui, o dono é chileno, mas vieram pastores dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, vieram aqui trazer mensagens, estudos, ensinamentos sobre o reino de Deus. E a principal coisa que a maioria deles falava é que está existindo uma dicotomia no meio evangélico. Está existindo um dualismo no meio evangélico. A pessoa pensa que ser crente é só na igreja, saiu da igreja, ele vive do jeito que quer. Ele faz o que quer, ele pratica o que quer, ele fala o que quer. Agora quando ele chega na igreja, opa, agora eu sou crente, eu sou um santo. Mas João está dizendo que vocês carregam uma unção que vem de Deus sobre a vida de vocês. Então significa que eu preciso ter a ciência, o conhecimento de que aonde eu vou, aonde eu estou, por onde eu passo, aonde eu estiver, a unção do Deus Todo-Poderoso está comigo, e aonde eu vou, eu carrego esta unção maravilhosa. Há um tempo atrás, a Denise, minha esposa e minha mãe, estavam caminhando em Curitiba, as duas caminhando, e de repente um homem de longe colocou os olhos nas duas e veio reto na direção delas. E elas pensaram, é um ladrão, vai roubar a nossa bolsa. Mas não era. O diabo, os demônios que estavam na vida daquele homem, de longe, mais de 50 metros de distância, os demônios olharam e viram que havia duas pessoas que estavam carregando a unção do Deus Todo-Poderoso. E ele foi caminhando em direção e parou e começou a afrontar. Vocês acham que são melhores? Vocês acham que vocês são santas? Vocês acham que vocês vão para o céu? E a irmã Mariazinha disse, está amarrado, Satanás. Então, por onde nós andamos, por onde nós vamos, nós estamos carregando a unção de Deus. Eu havia saído de um culto em Curitiba e estava dirigindo o carro e eu vi que um jovem ia atravessar uma faixa de pedestre e eu parei o carro. Eu sempre ando devagar, para quem conhece, né, Joel? Dá até um desânimo andar comigo, né? Eu ando devagar, bem tranquilo. E eu vi que o rapaz ia atravessar e eu parei o carro, fiquei parado. E aquele rapaz começou a atravessar bem devagar a faixa de pedestre, virou assim e ficou olhando bem nos meus olhos. E eu comecei a olhar bem nos olhos dele. E eu com os vidros fechados, já era umas 11 horas da noite, eu com os vidros fechados, eu fiquei olhando nos olhos dele, e eu falei assim, Satanás, você está querendo acabar com a bênção que eu acabei de receber lá na igreja. Você quer que eu buzine, você quer que eu xingue, você quer que eu brigue, mas eu estou carregando a unção do santo. Eu estou carregando a unção de Deus sobre a minha vida. E eu lá de dentro disse, Satanás, você pode demorar 1 hora para atravessar. Eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui, você está repreendido em o nome do Senhor. E aquele rapaz passou olhando para mim e foi embora. Aonde nós estamos? Nós carregamos a unção de Deus.
É por isso que nós estamos sempre prontos. Eu lembro, eu trabalhava com um homem lá em Curitiba, ele era meu patrão, e um dia nós fomos almoçar, e ele começou ali na hora do almoço a fazer algumas coisas que crente não faz de maneira convencional. E eu falei, escuta, você diz que é crente, mas você está fazendo isso aqui? Não, mas a minha igreja permite. Falei, não é questão de igreja permitir, não, é questão de estar preparado espiritualmente. Eu falei, se nós estivermos almoçando aqui e cair uma pessoa endemoniada aqui perto, daí na nossa igreja a gente ora e jejua por um mês. Falei, não, mas a pessoa está endemoniada aqui, você vai embora ficar um mês orando? Nós temos que entender que aonde nós estamos carregando a unção que procede do Santo Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. É isso que João está dizendo, vocês têm a unção, vocês possuem, vocês carregam, vocês devem manter esta unção. Sabe, uma coisa que nós precisamos aprender a ter, primeiro, gratidão. Segundo, é senso de responsabilidade. Tem pessoas que não estão nem aí com as coisas de Deus. Deus me salvou, mas eu não ligo para a salvação. Deus me curou, mas não tem problema, eu sigo minha vida do meu jeito. Deus me deu uma bênção financeira, não, mas não tem problema nenhum. Eu falei ontem aqui sobre isso. A gente deve cuidar de tudo que Deus nos dá. Então nós devemos cuidar da casa, do carro, do emprego. Se foi Deus quem deu, nós temos que zelar. Nós temos que cuidar. Então, se nós recebemos uma unção sobre a nossa vida, nós temos que manter esta unção. Agora, como é que nós vamos manter esta unção? É outra história. Nós podemos manter de maneira ilibada, nós podemos manter de maneira perfeita, ou a gente vai deixando ela aí, se perdendo, e a gente só vai mantendo o que dá. Nós precisamos ter este entendimento, existe uma unção sobre a minha vida. Aí que o crente começa a precisar abrir mão de algumas coisas. Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então existem coisas para mim que faz mal. Ambientes que eu não me sinto bem. Ambientes que me atraem para o pecado. Ambientes que fazem florescer o pecado na minha carne. Paulo diz assim, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Então isto é sobre manter a unção. O que eu faço? Eu sei que eu tenho uma unção, então tudo que eu vou fazer é no sentido de preservar a minha unção. Se a pessoa tem uma queda, vou dar um exemplo aí. Se a pessoa tem uma queda por bebida alcoólica, ele tem que se afastar de tudo que é alcoólico. Tem que se afastar de ambientes que se sirva a bebida alcoólica. Se a pessoa tem problema com prostituição, com pornografia, tem que se afastar de tudo que leva a isto. É isso que está dizendo, manter a unção. Por isso João está dizendo, vocês têm no sentido de possuir, no sentido de carregar e no sentido de serem responsáveis por manter a unção que está sobre a vida de vocês. O que você tem feito para manter a unção? Orar, jejuar, ler a palavra, pertencer e frequentar uma igreja. Tudo isso é manter a unção, se afastar de coisas que nos levam para o pecado. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa que o Senhor libertou das drogas, do crack, da cocaína. E ele disse assim, aonde eu passo, eu sei quem está vendendo e quem não está vendendo. Pastor, passa por lá, assim, 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 a pé? Passo. Então lá tem pessoas que vendem, a gente não entende. A gente passa e nem vê que é vendedor de droga. Agora quem é usuário, ele falou assim, toda vez que eu passo lá, o rapaz até oferece. Então não passe mais por lá.
É o modo de nós nos abstermos daquilo que vai trabalhar na nossa fraqueza. Nós temos que entender uma coisa. Todos nós, absolutamente todos, do crente mais antigo do mais neófito, do mais recente, todos nós temos um ponto de fortaleza e temos um ponto de fraqueza. Tem coisa que o inimigo da minha vida pode oferecer, mas não vai fazer nem cócega, como diz o ditado. O diabo vem e oferece, fala, não quero. Agora tem área da minha vida que o diabo não pode nem chegar para oferecer. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal. Se tem aparência do mal, eu estou caindo fora. Então isto é o esforço que nós temos para manter a unção que Deus tem dado na nossa vida. Então vocês têm uma unção, no sentido de possuir, no sentido de carregar e no sentido de manter aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Segunda coisa que nós precisamos entender, João está dizendo assim, vocês têm uma unção. Então o apóstolo João impõe a ideia que recebemos e temos uma capacitação e uma consagração da parte de Deus. Então, unção é capacitação e consagração. Muitas vezes a gente lê na Bíblia, fala sobre unção. Fulano foi ungido, Davi foi ungido, Saul foi ungido. Deus levantou Elias para ungir um rei em tal lugar, outro rei em tal lugar, e outro para ficar no lugar dele, Eliseu. Muitas vezes a gente não para entender o que é unção. Unção é algo que vem de Deus. Unção só pode dar quem está em cima. Promoção só pode promover quem está em cima da gente. Quem está embaixo não promove. Você trabalha numa empresa, quem que vai te promover? Quem está no mesmo cargo ou abaixo de você? Ou quem está em cima? Só quem está em cima. Então a unção é uma capacitação de alguém que é maior do que nós. De alguém que é mais poderoso, de alguém que olha e confia em nós, algo sobrenatural. Unção é sobrenatural, unção não é palpável, você não pode pegar a unção, você não pode ver a unção. Unção vem de Deus, é sobrenatural. Mas eu tenho uma boa notícia, eu e você, nós temos uma unção que vem de Deus. Esta unção então significa capacitação. Para que a unção vem nos capacitar? Para algumas coisas muito importantes. A unção nos capacita a vencer o diabo, a unção nos capacita a vencer o mundo, a unção nos capacita a vencer o pecado, a unção nos capacita a vencer a nossa própria carne. Esse é o ponto principal. As pessoas que não têm Deus, elas não têm força de vencer o diabo, não têm força para vencer o mundo, não têm força para vencer o pecado e não têm força para vencer a própria carne. E eu e você, de maneira natural, também não temos. Porque eu não estou pecando? Por que você não está pecando? Porque nós somos melhores do que os outros? Não, porque a unção de Deus está nos capacitando. Então o diabo vem tentar nos destruir, nós temos capacidade de vencer o diabo. O mundo vem com as suas propostas, nós temos força para resistir às propostas do mundo. O pecado vem, a Bíblia diz que o pecado jaz na nossa porta, mas nós temos capacidade dos altos céus para vencer o pecado. Eu acabei de falar que todos nós temos um ponto de fraqueza e um ponto de fortaleza. Como é que eu venço as minhas fraquezas da carne? Todos nós. A Bíblia diz que o pendor da carne, o que é? O pecado. Não existe um ser humano nessa terra que a carne não penda para o pecado. Para a gente assistir um filme, é facinho. Filme de 1 hora a gente assiste, 2 horas assiste, tranquilo. Se vai no cinema, o filme é de 2 horas, a gente senta lá, compra uma pipoca, um guaraná e assiste bem tranquilo. É dobrar o joelho para orar, bate o sono. É falar que vai começar a jejuar, já surge uma dor aqui. É falar que vai para a igreja, já surge alguma dificuldade para nem para a igreja. Como é que a gente vence? É abrir a Bíblia para ler, surge um problema. Então como é que a gente vence essas coisas?
Como é que a gente vence o desejo da carne? A carne está querendo voltar àquela prática. A carne está querendo voltar para aquele pecado. A carne está com saudade daquelas práticas pecaminosas. Ninguém vence por conta própria. Só aqueles que têm a unção de Deus sobre a sua vida. Unção é capacitação para vencermos o diabo, vencermos o mundo, vencermos o pecado, vencermos as obras da carne. Outra coisa, a unção é consagrar. O que é consagrar? Consagrar é dedicar e fazer pertencer de forma definitiva. Consagrado ao Senhor. O que é consagrado ao Senhor? Dedicado ao Senhor. Consagrado ao Senhor significa sobre possessão de Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. É nesse sentido. Nós pertencemos a Deus. Mas é interessante que está dizendo que esta consagração é uma forma definitiva, não transitória e muito menos efêmera. Quando Deus nos consagra, é uma consagração definitiva sobre a nossa vida. O Espírito Santo vem e trabalha na nossa mente, a gente reconhece que é pecador. O Espírito Santo nos encaminha a Cristo e diz assim: olha, esse aqui, Jesus, é o Salvador. E a gente se rende a Jesus, aceita como Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida, e imediatamente a gente o quê? Selado com o Espírito Santo. Selado. Lembra no Antigo Testamento? No Antigo Testamento tem uma passagem muito clara de como o Senhor protege a nossa vida. Eu não vou explicar como isso aconteceu, que não é o nosso interesse aqui, né? Mas o diabo chegou diante de Deus. Chegou e Deus falou assim: daí, você viu o meu servo Jó? O diabo falou: mas claro, o Senhor tem abençoado com todas as coisas. Tem dado uma boa família, tem dado dinheiro, tem dado saúde. Tira lá o que ele tem para ver se ele continua fiel a ti. E o diabo para tocar nos bens, o diabo para tocar nos filhos, o diabo para tocar na saúde, teve que ter a autorização de Deus. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava as pessoas. O ser humano, o homem, só passou a ser habitado pelo Espírito Santo depois que Jesus voltou para o céu. Depois de Atos 2. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Agora, se lá no Antigo Testamento o Espírito não habitava nas pessoas e o diabo não tinha poder de tocar, agora imagine você caminhando por aí, carregando a unção de Deus sobre a sua vida, oh aleluia, marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus. O diabo não pode tocar a sua vida. O diabo de longe já chega e fala: ih, aquele ali pertence ao Senhor, aquele é consagrado ao Senhor, aquele pertence definitivamente para o Senhor. Irmãos, Deus não brinca com a gente. Nós temos que entender isso. Deus não é brincadeira. As coisas de Deus não são brincadeira. Deus não vai pegar e salvar e falar assim: agora fique por conta própria um pouquinho aí. Agora ele se perdeu, agora ele foi salvo, agora ele desviou, agora ele está na igreja. Agora não, Deus ele nos marca definitivamente. E Ele é que nos dá esta condição de permanecermos na presença do Senhor. Volto a falar aquilo que eu sempre falo aqui na igreja. Por isso que não tem como bater no peito e se orgulhar dizendo: eu sou bom. Faz 10 anos, 30, 40, 50 que eu estou na igreja, olha. Não, se hoje eu estou em pé, 47 anos vou fazer agora, né? Acertei? Acertei, né? Sempre falo errado mesmo. Eu erro a minha própria idade, né? A Denise sempre me corrige. Você falou 1 ano a menos, então, né? 47 anos, nasci dentro da igreja, nasci nessa igreja, cresci nessa igreja, hoje eu pastorei essa igreja. Porque eu sou bom? Não, porque a unção do Senhor está sobre a minha vida. Porque o Senhor me consagrou a Ele.
Então não tem motivo de mergulhar e dizer: olha, os meus companheiros que caíram no meio do caminho, olha, porque não foram bons o suficiente. Não, graças ao bom Deus, Ele tem me sustentado até aqui. Ebenezer, o Senhor nos ajudou a chegar aqui. Aleluia. Então Ele está dizendo: vocês têm uma unção, e esta unção que vocês têm procede do Santo. João está estabelecendo a unção que está em nós. Ele usa a palavra santo aqui para se referir a Deus. Então, o Deus, né? Então ele está dizendo: olha, a unção de vocês tem uma origem. Este algo sobrenatural que veio sobre a vida de vocês tem um ponto de partida. E esta fonte se chama Deus, o Santo. Aleluia. O que está em nós procede diretamente de Deus. Sabe por que o diabo tem um ódio mortal das nossas vidas? Sabe por que o diabo, se pudesse, ele ia estraçalhar cada um de nós? Sabe por que o diabo nos tenta dia após dia para nos afastar da presença de Deus, para perdermos esta unção que temos sobre a nossa vida? Porque ele sabe que nós estamos carregando aquilo que ele não pode carregar. Um dia no céu ele carregou. O próprio Jesus declarou, né, que viu ele ser expulso e cair como um relâmpago. Porque não existe ninguém que se levantou contra o nosso Deus que venceu a batalha. Agora nós carregamos algo precioso. A Bíblia diz que o mundo jaz nas trevas. O mundo jaz no maligno. Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz deste mundo e somos sal desta terra. Sabe por quê? Porque nós somos bons? Não, porque nós temos a unção de Deus sobre a nossa vida. E a unção de Deus procede de Deus, vem de Deus. É uma parte de Deus habitando em nós. Então, se Deus é luz, se Deus brilha, se Deus resplandece, aonde nós passamos, nós somos como um farol brilhando em meio às densas trevas, porque a unção de Deus está sobre nós. Então, esta unção é uma fonte que Deus implantou em nós, para que pudéssemos jorrar as coisas que procedem de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não tem limite. O que tem limite são as coisas deste mundo. Um celular tem um limite, um tempo de vida, chega um tempo que já não funciona mais. A madeira, ela tem um limite, ela chega um tempo que ela vai se desgastando e já não tem mais como usar. Mas Deus não tem limite. Eu já estou na época de dizer que aqui era tudo mato. Quando eu era pequeno, aqui era tudo mato. E aqui passava um riozinho aqui atrás. O pastor Rubinho quase morreu afogado aqui atrás, imagina. Tinha uma fontezinha ali e secou. Acabou. Então as coisas desse mundo são transitórias e passageiras, são efêmeras. Mas o nosso Deus, Ele não tem limites. Ele era, é e continuará sendo sempre o mesmo Deus. E Ele implantou em nós algo que também vai jorrar, algo que não tem limite. Então por isso nós somos testemunhas, por isso nós estamos aqui. Se fosse só pela salvação, quando a gente fosse salvo, Deus nos levava para o céu. Por que Deus não nos leva para o céu? Porque nós precisamos levar outras pessoas à presença de Deus. Porque nós somos os instrumentos pelos quais Deus pega as pessoas do império das trevas e coloca no reino do Filho do seu amor. Então esta unção está sobre a nossa vida, é uma fonte que está jorrando coisas boas. Está jorrando não apenas para nós, mas aqueles que estão ao nosso entorno, aqueles que estão ao nosso redor. Então nós podemos fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho nesta cidade. Então veja bem, a palavra do Senhor fala algumas coisas a respeito disso. Nós temos o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A palavra do Senhor diz também assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Vocês conhecem versículos, né?
A Bíblia também diz assim, que não pode jorrar da mesma fonte água amarga e água doce. Então, por isso também que a palavra diz que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Porque quando nós começamos a conviver ou conhecemos alguém pelos frutos, por aquilo que sai da boca, pela intenção no coração, nós sabemos se aquela pessoa carrega ou não a unção. Então você vai conversar com alguém, o negócio lá dá errado, o cara fala, nem aqui que eu já vou bater em você, eu vou brigar, porque eu tenho um revólver, porque eu sou bom de briga. Não tem a unção. A pessoa vai fazer um negócio e começa a trapacear, começa a mentir, enganar para tirar proveito do outro, já sabe que não está carregando a unção. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar água amarga ou água doce. Por isso a Bíblia chama e nos chama a viver uma vida íntegra. Íntegro significa integral, completo. Volto ao que eu falei lá no começo do culto. Nós não podemos viver uma dualidade, um dualismo. Uma coisa dentro da igreja, uma coisa fora da igreja, uma coisa em casa, outra coisa fora de casa, uma coisa com a família, outra coisa nos negócios. Não, a vida do cristão, aquele verdadeiro cristão, que carrega a unção que procede de Deus, ele sempre irá jorrar água doce, ele sempre irá transparecer e frutificar o fruto do Espírito, ele sempre vai falar daquilo que o coração está cheio de paz, de alegria, de amor, vai falar da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Esses tempos aí eu vi uma cena triste, lamentável, mas ao mesmo tempo uma cena que me comoveu muito. Houve uma briga entre dois jovens, uns 20 anos, se eu não me engano foi no Rio de Janeiro isto. E um acabou matando o outro. E quando aquele assassino foi preso, o pai e a mãe daquele jovem que havia morrido estava lá na porta da cadeia. E quando a polícia estava passando com ele, aquela família do morto falou assim, olha aqui, nós estamos aqui por um motivo. Nós estamos aqui para perdoar o que você fez. Você tirou tudo que nós tínhamos, você tirou a coisa mais importante que nós possuímos. Nós amávamos aquele filho, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus mandou. Nós estamos aqui para te perdoar. Veja que coisa difícil. Quem poderia fazer isto? Que pai conseguiria suportar tamanha dor? Só um pai, não é, irmãozita? Uma mãe que perdeu um filho sabe a dor lancinante, quão terrível é perder um filho. Mas aquele homem estava carregando, aquela mulher estavam carregando a unção de Deus. E contra a própria natureza e contra a própria vontade humana de fazer justiça, eles estavam liberando o perdão na situação mais difícil que alguém poderia enfrentar. Então entenda uma coisa, lembre-se, você carrega a unção que vem de Deus. E esta unção te capacita a vencer o diabo, vencer o mundo, o pecado, a carne. Você deve cuidar, manter esta unção que está sobre a sua vida. Você deve ter certeza que Deus colocou em você uma fonte que jorra as coisas mais preciosas que provém de Deus e traz conhecimento e sabedoria para a sua vida. João termina o versículo dizendo assim, todos vocês têm conhecimento. Então, conhecimento para qualquer área da nossa vida virá desta unção que nós carregamos. Vamos ficar em pé neste momento.